condições legais. Está fora de ordem! Eu não entendo. Tipo, não há sexualização em um show de drag. São apenas pessoas se vestindo, cantando e se apresentando. Eu já levei meus filhos a shows de drag. E é divertido. É entretenimento. É um entretenimento saudável. E não há nada de errado nisso. É só que eu não entendo. Nem tudo era igual, porque as mulheres ainda recebem 80 e poucos centavos para cada dólar que um homem branco ganha. Então você definitivamente precisa trabalhar para igualar as condições. E você tem que fechar essas brechas fiscais para empresas. Você tem que implementar o DEI. Essa é uma palavra mal vista hoje em dia. Políticas de volta em vigor, você sabe. Deus me livre. É pior. É pior do que alguns palavrões hoje em dia. Certo, certo. Então você realmente precisa garantir que está aprovando políticas que ajudem a igualar as condições. Eu não acho que haja nada de errado com o DEI, com a ideia de igualar as condições. Não há nada de errado com isso. Por que não queremos que as pessoas comecem do mesmo ponto e tenham acesso a tudo? Só porque você me deu um pouco de acesso a certas coisas, isso não compensa gerações de trauma, gerações vivendo na pobreza. Vai levar mais uns 20 anos, ou sei lá quanto, para eu conseguir recuperar o atraso, só por causa da história da minha família. Certo? Então, sabe, eu realmente teria que dizer que precisamos parar com esses retrocessos nessas medidas anti-DEI e coisas desse tipo. Então, precisamos falar sobre a candidata do DSA, Andy Nixon, que é quem você acabou de ver ali naqueles trechos do começo. Ela é candidata democrata ao Senado na Flórida. Certo. Ela conseguiu passar, obviamente, com muita resistência do establishment democrata. O establishment democrata teve algumas vitórias recentemente, mas Andy Nixon é uma das candidatas do DSA que conseguiu passar mesmo assim. Certo. E ela vai enfrentar uma senadora republicana chamada Ashley Moody. Certo. Então, se você mora no grande estado da Flórida, Ashley Moody é a melhor opção. Certo. Agora, eu acho que Andy vai ganhar? Não, eu não acho que ela tenha a menor chance. Mas ela, junto com outros candidatos do DSA, e como você ouviu da AOC, porque eu falei sobre. Isso há cerca de uma semana e meia, eles agora estão mudando o discurso. Eles agora estão tentando soar como se fossem muito mais moderados do que realmente são, porque estão percebendo que em uma eleição geral contra o republicano, se continuarem insistindo nessa besteira, eles não vão ganhar. Então, eles estão tentando caminhar nessa linha tênue de... Você sabe, não dizer abertamente que... Você sabe, eles querem cortar totalmente a verba da polícia e ter uma fronteira totalmente aberta. Eles estão tentando amenizar um pouco. E eu acho isso absolutamente hilário, porque todos eles estão fazendo isso ao mesmo tempo. E eu quero falar sobre isso. Então, dito isso, vamos assistir a esse trecho de Andy Nixon no BS Now com Joe Scarborough. Dá uma olhada. Tantos americanos trabalhadores. Agora quero te perguntar sobre outras questões. E alguns candidatos apoiam essas questões. Alguns candidatos do DSA. Eu sei que o prefeito Mamdani não apoia algumas dessas questões. Vou te perguntar qual é a sua posição sobre cortar verbas da polícia, abolir as prisões e reabrir a fronteira. Você apoia alguma dessas propostas? O que eu apoio é garantir que tenhamos lei e ordem neste país. E isso começa garantindo a divulgação completa dos arquivos de Epstein e responsabilizando as pessoas envolvidas. Também é garantir que haja responsabilização para os agentes do ICE que cometeram aça. Com licença. Isso não fazia parte da pergunta. Ela foi questionada sobre o corte de verbas da polícia. Pergunta simples. E quanto a desfinanciar a polícia, abolir prisões e reabrir a fronteira novamente, você apoia alguma dessas propostas?
O que eu apoio é garantir que nós tenhamos. Tipo, o fato dela ter começado respondendo a pergunta desse jeito. Bom, sabe, eu apoio Você apoia tudo isso. Desfinanciar a polícia, abrir a fronteira, não ter imigração ou nenhum agente de imigração. De jeito nenhum. Tipo, você apoia tudo isso só pelo jeito que começou a responder essa pergunta? É óbvio, mas continue. Lei e ordem neste país. E isso começa garantindo que haja uma divulgação completa dos arquivos de Epstein e que responsabilizemos as pessoas. Também é garantir que haja responsabilização para os agentes do ICE que assassinaram e massacraram pessoas em nossas ruas diante das câmeras. Que infelizmente não foram responsabilizados e, na verdade, foram até mesmo encobertos, para ser honesta. Então, esse é o tipo de coisa que eu apoio e quero deixar claro. Sabe, Eu sou sindicalizada. Recentemente me filiei ao Partido das Famílias Trabalhadoras. Também acabei de me filiar ao DSA porque havia algumas coisas, a maioria das quais eu apoio. Mas assim como sou democrata, há algumas coisas dentro do Partido Democrata que eu não apoio totalmente, especialmente aqueles democratas ligados às corporações, certo? Eu não aceito dinheiro de PACs corporativos e quero garantir que esses bilionários paguem o que devem. Então, vão haver algumas diferenças aqui e ali, mas no geral, o que eu me importo e apoio é o que os floridianos comuns se importam e apoiam, que é garantir que moradia seja um direito e que as pessoas tenham um lugar para dormir à noite. sim. Então, você não apoia. Você não apoia cortar o financiamento da polícia? Não, eu não apoio cortar o financiamento da polícia. Eu apoio uma reforma abrangente da justiça criminal para garantir que estamos abordando algumas das causas principais que levam as pessoas a uma vida de crime. Certo, certo. Willie Geist está conosco e tem a próxima pergunta. Willie. Parabéns pela sua vitória ontem à noite. Deixe-me só dar continuidade ao que Joe estava perguntando, porque, como você sabe, agora que está concorrendo em todo o estado, sua oponente republicana Ashley Moody já está dizendo que as posições da DSA, e em particular as suas, são loucura, chamando todos vocês de camaradas, etc. Então, e sobre abolir prisões, que é uma das propostas da DSA nacional, você apoia isso? Eu não apoio abolir prisões. O que eu apoio é acabar com as prisões com fins lucrativos, porque elas exploram o trabalho e levam muitas das nossas crianças do sistema escolar direto para o sistema prisional. Porque estamos incentivando o aumento das penalidades e, na verdade, impedindo que o sistema educacional seja bem-sucedido. Tem havido um ataque à educação pública aqui no nosso estado e em todo o nosso país. E isso faz com que as crianças acabem entrando no ciclo da escola para a prisão. Eu não apoio a abolição das prisões, mas apoio o fim das prisões com fins lucrativos, que também, quando você analisa e observa alguns dados, você vai perceber isso. Muitas pessoas morreram dentro dessas prisões, com fins lucrativos, ou você já viu que há muito desperdício, abuso e fraude nessas prisões privadas, prisões com fins lucrativos. E são essas as coisas às quais eu me oponho. E quanto à outra posição nacional, que é a livre circulação de pessoas, que para o DSA significa fronteiras abertas. Eles dizem que é isso que significa. Você apoia fronteiras abertas para os Estados Unidos? Eu apoio uma via clara e abrangente para que as pessoas obtenham cidadania. Eu acredito que a patrulha de fronteira deve garantir que está protegendo a fronteira, mas eu acredito que... Então sim, você apoia. Você apoia. Você apoia uma fronteira totalmente aberta, mas não vai dizer isso agora porque percebe que isso não é muito popular. E aqui está a minha pergunta também. Se agora, de repente, você afirma que não apoia essas posições do DSA, por que diabos você entrou para o DSA? Tipo assim, se eu tivesse uma entrevista com ela, essa seria a minha próxima pergunta. Então, estou te perguntando todas essas coisas que o DSA apoia, mas você está me dizendo que não apoia elas. Então por que você entrou no DSA em primeiro lugar? Isso não faz o menor sentido. O que ela está tentando fazer é imitar a Abigail Spanberger, que foi o que aconteceu na Virgínia, a governadora agora da Virgínia, que concorreu como uma candidata moderada. E assim que ela venceu, ela correu, mais rápido que o Usain Bolt, direto para a esquerda. Mais ainda, quero dizer,
ainda mais para a esquerda do que qualquer um poderia ter imaginado. E é isso que eles estão tentando imitar agora. E isso precisa ser denunciado. Você não pode me dizer, sabe, ela tem todos esses clipes diferentes. Todos esses membros do DSA têm vários clipes diferentes falando sobre desfinanciar a polícia, não tem patrulha de fronteira, tem fronteiras abertas, abolir prisões, todas essas loucuras. E agora, nenhum deles acredita nisso. Qualquer um com 2 neurônios funcionando consegue ver isso. Stevie Wonder conseguiria ver isso. Ok, eles não estão enganando ninguém, eles são farsantes. São farsantes e mentirosos absolutos. Quero dizer, tão descaradamente, eles estão ali sentados, mentindo na nossa cara, sabendo que existem vídeos deles por toda parte, falando sobre essas coisas. Eles só estão dizendo isso para tentar ganhar uma eleição, só isso. Precisa haver um caminho claro, abrangente e compassivo para a cidadania, especialmente para pessoas como haitianos, venezuelanos e sírios. A comunidade haitiana aqui no nosso estado contribui com mais de 2,6 bilhões de dólares para a nossa economia. E não é só isso. Não se trata apenas do trabalho deles. É também sobre a cultura que eles trazem para cá. Eles são pessoas incríveis. E por isso precisa haver um caminho claro para a cidadania, especialmente se o país deles ainda está tão instável. Quero dizer, o Departamento de Estado emitiu alertas para pessoas que viajam para o Haiti. Então, como podemos aceitar o fim do status de TPS para essas pessoas se dizemos que os americanos não deveriam voltar para lá ou visitar o país? Então, mais uma vez, eu apoio um caminho claro, compassivo e abrangente para a cidadania, além de garantir que nossas fronteiras estejam seguras. Uma questão. Cara. Essa besteira simplesmente nunca acaba. Nunca acaba. Espero que você saiba, a grande maioria dos americanos é inteligente o suficiente para perceber e ver o que está acontecendo bem aqui. Não tenho motivo para acreditar que não seja esse o caso. Acho que nós nos saímos muito bem no passado. Nesse passado... Não consigo falar. Meu Deus. Nós realmente nos saímos muito bem nessa última eleição de 2024, certo? Com toda a grande mídia, você tinha o pessoal das redes sociais à esquerda sendo pago para espalhar propaganda e toda essa bobagem. E mesmo com todo esse bombardeio de Trump é ruim, republicanos são ruins, nós ainda assim nos levantamos e mostramos o dedo do meio para eles. Então, eu acho que a maioria dos americanos é inteligente o suficiente para perceber que isso é só um monte de baboseira. É besteira, é papo furado, são mentiras descaradas, só para que eles sejam eleitos. Mas, cara, é assustador assistir essas pessoas. Entrevista após entrevista, trecho após trecho. Sabe, reuniões internas, das quais eu postei algumas como shorts no YouTube, algumas delas. Nas reuniões internas da DSA, onde só deveriam estar membros da DSA conversando. Tipo, vários trechos deles falando sobre tudo isso. Cortar verbas da polícia, fronteiras abertas, acabar com as prisões, tudo isso e mais um pouco, certo? Falando sobre isso com veemência. Ei, talvez acabar com a presidência, acabar com o Senado, certo? Toda essa besteira, não ligando para a Constituição, limpando a bunda com a Constituição, ou rasgando ela, ou dizendo que a Constituição é a única coisa que está no caminho deles, blá blá blá. Tudo isso, todas essas coisas malucas. E então, uma vez que eles vencem as primárias, e agora que estão na frente de uma câmera, na televisão nacional, de repente tentam mudar. E colocam um sorriso no rosto e agem como se nunca tivessem dito essas coisas. É bem louco quando você para pra pensar. Bem louco. Mas enfim, deixem seus comentários. Me digam o que vocês acham e suas opiniões. Como sempre, fiquem seguros aí fora. Paz e amor, tô indo nessa.